Eu vou começar esse vídeo falando umas palavras-chave: obesidade, compulsão alimentar, terapias combinadas e Venvance. Fiquem aqui comigo porque eu super entendo que o Venvance pode sim ser utilizado com muito sucesso naqueles que possuem compulsão alimentar. E posso citar aqui alguns números super importantes, né? Cerca de 2,5% da população total tem compulsão alimentar, mas entre os portadores de obesidade, esse número fica em torno de 41,5%. Sim, gente, 41,5%, que é um número super alto e que sim poderia justificar uma maior prescrição dessa medicação. Só que não é bem assim, né? A gente precisa de um psiquiatra para realmente fechar um diagnóstico de compulsão alimentar e aí sim, com toda a segurança do mundo, entrarmos em terapias combinadas, como por exemplo a realização de uma endossutura gástrica ou a colocação de um balão intragástrico e, concomitantemente, utilizar a medicação. Porque eu concordo com vocês plenamente. Se o paciente possui compulsão alimentar, não vai ser um balão ou a costura do estômago, seja de dentro para fora, como no caso da endossutura, ou de fora para dentro, como no caso da cirurgia bariátrica, que vai trazer a cura definitiva para esse indivíduo. Até porque a obesidade não tem cura, tem tratamento. Somente abordando com uma equipe multidisciplinar, poderemos sim ter as rédeas desse tratamento e oferecer o melhor para o nosso paciente. Mas o assunto de hoje é Venvance. Então a gente precisa lembrar que o nome Venvance é o nome comercial de uma substância que na verdade é a lisdexanfetamina. No Brasil, ele vem em formas de 30, de 50 e de 70 miligramas. E como é que ele funciona? Bom, ele funciona inibindo no nosso cérebro a recaptação e fazendo também a liberação da dopamina e da noradrenalina, que são dois importantes neurotransmissores cerebrais. Então, para que ele vai servir bem? Bom, primeiro para pessoas que sofrem de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Agora, segundo, para aqueles que possuem compulsão alimentar, porque ele realmente diminui drasticamente o apetite. Ele funciona também na narcolepsia, ou seja, naquelas pessoas que sofrem com excesso de sono e simplesmente dormem durante o dia inesperadamente, mesmo tendo dormido adequadamente à noite. E uma outra indicação é na depressão resistente ao tratamento habitual, ou seja, naquelas depressões mais físicas e não tão mentais, que geralmente vem com um componente ansioso. O Venvance, então, ele vai muito bem naquelas pessoas deprimidas que perdem energia física, querem ficar em casa, na cama, não querem sair daqui. Então, nesse caso, a gente vai medicar sim com antidepressivos, mas vai associar também o Venvance para quê? Para dar um up, para dar uma levantada nesse paciente, mas sempre lembrando que é uma medicação pontual e a gente tem que saber quando iniciar e quando parar, porque o Venvance leva sim a tolerância e a dependência da mesma maneira que as medicações de tarja preta. Mas como é que ele funciona? Bom, ele é ingerido e absorvido no nosso intestino e quebrado em dextroanfetamina e em L-lisina, que é um aminoácido. E então no córtex frontal dorsolateral ele vai aumentar a concentração de dopamina e noradrenalina e estimular a atenção, a vigília, o estado de alerta. Então a gente vai ter um aumento da nossa concentração e da tomada de decisões. A ação dopaminérgica, ou seja, da dopamina, que vai ocorrer em uma região chamada núcleos da base, que são áreas do nosso cérebro responsáveis pelos movimentos e que aí vai melhorar muito aquela hiperatividade nos portadores de transtorno de déficit de atenção. Aquele pessoal que tropeça em tudo, que derruba tudo. Então pode sim haver uma melhora na harmonização dos movimentos. E mais ainda, a sua ação hipotalâmica pode melhorar os sintomas depressivos. Bom, um fato importante é lembrarmos que quando se usa o Venvance para transtorno de déficit de atenção, a gente tem que analisar a resposta da medicação ao paciente, que se dá logo nas primeiras semanas aí com uma média de tempo de resposta de 6 a 8 semanas. E mesmo nos nossos pacientes que estão fazendo o uso da medicação para fins de tratamento da compulsão alimentar, é bastante interessante
que esse acompanhamento inicial pelo psiquiatra seja mensal, porque a gente pode ter efeitos colaterais. Cada paciente tem uma resposta que tem uma relação direta com a sua composição corporal, que vai determinar o seu metabolismo, na sua imunidade, enfim, nós somos seres únicos. Um outro ponto de vista importante é sempre buscar a menor dose para obtermos os benefícios. Se a gente está tendo bons resultados, não é necessário levar a dose. O dobro não necessariamente vai trazer o dobro de benefícios. Na medicina, a gente sempre diz que a diferença entre medicação e veneno é somente a dose. Então, a menor dose que esteja trazendo eficiência no nosso tratamento é o que a gente sempre deseja para qualquer medicação. O que super me entristece é ver como essa droga está sendo usada de forma abusiva, com compras pelo mercado ilegal e utilizadas as recomendações do vizinho ou até mesmo de rede social. E as pessoas se esquecem que doses inadequadas levam riscos cardíacos altíssimos, porque tudo na vida tem uma consequência. Então o Venvance é sim uma medicação que pode causar overdose, geralmente quando utilizada sem orientação médica. Raramente é fatal, mas a gente pode ter casos de pânico, hiperreflexia, ou seja, movimentos descoordenados, rabidomiólise, que é a desintegração das nossas enzimas musculares por conta desses movimentos e excessos, e isso pode ser medido no sangue através de um exame que se chama CK, não esquecendo que CK muito aumentado traz doença renal, às vezes até com quadros de insuficiência renal aguda. Além disso, aumento da frequência respiratória, confusão mental, alucinação, arritmia, pressão arterial elevada e parada cardiorrespiratória. Então, resumão. Obesidade e compulsão alimentar andam de mãos dadas e sim, a combinação pode ser muito benéfica e necessária. Porém, contudo, sobretudo, precisamos de uma indicação de um psiquiatra, porque o diagnóstico de compulsão alimentar é dado pelo psiquiatra. E aí sim, acompanhamento médico constante, porque aí dessa forma a gente vai ter uma grande chance de um tratamento de sucesso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.